E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para falar sobre a história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antisei. Lembrando sempre de que vocês podem comprar esse livro aqui, assim como os outros dessa coleção de 7 volumes, como a coleção de 3 volumes, pelos links na descrição. Se você comprar esses livros pelos links na descrição, eu vou ganhar uma comissão em cima do valor que você pagar. Na verdade, você não vai perder nenhum dinheiro a mais, né? Você vai pagar a mesma coisa do que se comprasse pela Amazon normalmente, mas eu vou ganhar uma comissãozinha em cima disso, o que é muito legal. Assim, você se ajuda e você me ajuda. Então todo mundo sai feliz no fim. Mas se por algum motivo aí você não quiser comprar os livros pelos links na descrição, o que você deveria querer fazer, é importante que se tenha os livros, você também pode apoiar o canal financeiramente através de outras vias. Né? E quais são essas vias? Principalmente 3. Você pode, através da chave Pix, que se encontra aí na descrição, fazer uma doação aí do valor que você quiser. Vai ser ótimo, eu vou ficar feliz pra caramba. Você também pode fazer uma doação através do Super Chat durante as lives aqui no YouTube. E também, né, aí provavelmente a melhor forma de apoio financeiro que você pode dar é apoiar mensalmente o canal pelo Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de apoio mensal, você seleciona a quantidade que você quiser a partir de R$2 e você apoia o canal. Mesmo que seja uma quantia pequena, ajuda bastante, porque, bem, eu vou olhar ali e vou ter certeza de que, pô, mês que vem vai entrar tanto, né? Gera uma expectativa legal, deixa animado para produzir, enfim. E também eu tenho uma certeza de uma regularidade, o que é muito, eu pelo menos acho mais interessante do que, pá, receber um dinheiro assim. Eu gosto também, você pode fazer os dois, enfim, pode fazer só um, enfim, faça o que você quiser. Mas você pode apoiar o canal. E no Apoia-se, né, nós já temos 6 apoiadores, sendo que 2 deles não gostam de ser mencionados aqui, pelo que parece, pois o apoio deles está como privado. Então, os outros 4 que fazem parte desse grupo de pessoas incríveis são o Nivaldo, o Pedro Barbosa, o Pedro Henrique e o Matheus Reis. Muito obrigado a vocês que garantem que o canal vai continuar, porque realmente esses livros são caros e eu preciso de dinheiro para poder pagá-los. Então, obrigado. E, bom, gente, hoje a gente segue, como vocês já estão vendo pelo título do vídeo, falando de Boécio. Há 2 vídeos atrás, a gente fez uma introdução ao Boécio, falou um pouco sobre a vida dele, falamos um pouco sobre como isso impacta na obra dele. Bom, a gente vai retomar isso hoje, né? Hoje vocês vão ver como que isso impacta na obra dele de uma maneira um pouco mais concreta. E, enfim, falamos de algumas questões acerca de razão e fé dentro do Boécio, alguns problemas de interpretação que surgiram através de algumas questões aí. Voltem ao vídeo para vocês verem com mais detalhe. Bom, e no último vídeo a gente continuou falando do Boécio e falamos mais a respeito da questão dos universais. Fiz uma breve introdução, eu acho que não dá nem para considerar uma introdução, fiz umas menções acerca da questão dos universais e falei como o Boécio ele já coloca as raízes, melhor, ele joga as sementinhas para que cresçam as árvores dos universais, da discussão dos universais na Idade Média. Então voltem aí no outro vídeo, é um tema bem interessante. Eu acho que nada desse vídeo vai fazer referência a esses vídeos anteriores, mas de qualquer forma é interessante para entrar na Idade Média já sabendo de onde surgiu essa questão dos universais. Quem que começou a falar disso em língua latina, quem trouxe isso com mais preocupação, e qual a posição que ele assumiu e como isso vai ser desenvolvido na Idade Média depois. Bom, hoje a gente vai falar então sobre a consolação da filosofia. Na verdade, a gente já falou dela antes e também no próximo vídeo aparecem questões relacionadas a essa obra dele. Mas, mais especificamente, então, o tema de hoje é Deus como sendo a própria felicidade. Na consolação da filosofia, ele vai chegar a essa conclusão através de uma série de raciocínios, de etapas, que eu vou narrar aqui para vocês. Enfim, na verdade ele vai falar aqui basicamente do esquema de toda a obra da Consolação da Filosofia, dando ênfase para essa questão. Bom, o Reale começa falando o seguinte. A obra mais famosa de Boécio é o De Consolatione Philosophiae, a Consolação da Filosofia. Em prosa e verso, ela foi escrita na prisão e exerceu considerável influência sobre o pensamento e a espiritualidade da Idade Média.
Então, retorno aqui ao que eu disse no primeiro vídeo, que é o fato de que o Boécio ele foi acusado de uma série de coisas, uma série de injustiças, enfim, uma série de coisas erradas que ele teria feito, aparentemente de maneira injusta, sem poder se defender, e foi preso. Parece que ele não teve direito a se defender, então, com certeza, uma tristeza muito grande o invadiu. E a consolação da filosofia já dá um spoiler do que vai acontecer. Sigamos as linhas essenciais desta obra. Enquanto Boécio se encontra na prisão e se lamenta, aparece-lhe uma mulher de aspecto venerando, com olhos fulgurantes e penetrantes, além da capacidade comum dos homens. Para além da capacidade comum dos homens. Ela expulsa as musas, que estavam em torno de Boécio, musas que são meretrizes do teatro, que não apenas não podem oferecer qualquer remédio para suas dores, como ainda as alimentam com seus doces venenos. Então, o Boécio está ali sentado, não sei se sentado, mas enfim, ele está ali dentro da prisão, em sua cela, triste, se lamentando por toda a situação que está acontecendo com ele, e aparece uma mulher, como ele fala aqui, com olhos fulgurantes e penetrantes e tudo, e expulsa as musas que estavam ali atormentando o Boécio. As musas que inspiram o teatro, enfim, uma série de outras coisas na cultura antiga. Uma vez que as musas são expulsas, Boécio fixa o olhar na mulher que apareceu e logo reconhece a sua nutriz, em cuja casa estivera desde a juventude, a filosofia. Então, a filosofia aparece para o Boécio como uma mulher, como uma pessoa. E vai conversar com ele, e assim que é possível que a filosofia o console. Como eu já disse, hoje em dia talvez seja um pouco difícil de algumas pessoas perceberem a filosofia como algo que pode consolar alguém, dado que ela muitas vezes, quando se vai falar acerca dela, acaba sendo reduzida meramente a um discurso lógico, enfim, conceitual, teórico. E, bom, a filosofia na antiguidade, como aqui no canal já foi referido diversas vezes, ultrapassava a ideia de um discurso racional. De fato, tinha isso é essencial à filosofia, mas existe um elemento de uma vivência, de uma adesão a essas verdades, de uma prática de vida. Então, enfim, claro, não dá para aprofundar muito esse tema aqui, mas tendo isso em mente, a gente consegue entender como a filosofia é capaz de consolar um homem no momento de dificuldade. E parar um pouco e pensar na distância que a gente está, na distância em que nós estamos hoje, da posição em que ele estava, no que diz respeito ao conceito de filosofia. Hoje em dia a gente tem essa visão muito, muito lógica, muito fechada, talvez muito estrita da filosofia, mas nessa época era muito mais do que isso. Então, temos de chegar a essa obra e a todas as outras na antiguidade, tendo isso em mente, que a filosofia é tão distinta do que a gente tem hoje, do que a gente considera a filosofia hoje, que ela pode consolar uma pessoa que está triste e que está presa e que vai morrer. Então, essa é a dimensão filosófica da coisa. A filosofia é mais do que um discurso lógico-racional. Tanto que, bom, isso vai ficar claro pelas coisas que a gente vai falar aqui. Uma vez aparecida a filosofia, e uma vez tendo o Boécio identificado a filosofia, ela lhe faz compreender que ele esqueceu a si mesmo e esqueceu que, uma vez que o governo do mundo não está entregue à cegueira do acaso, mas à divina razão, nada se deve temer. E assim começa o primeiro dos 5 livros do De Consolatione. Então, a filosofia fala com ele e o mostra que, beleza, ele está incomodado com a situação, com a circunstância, com o que está acontecendo, ele está se lamentando, reclamando muito daquilo. Mas, olha, lembre-se do seguinte, Boécio, isso tudo não está acontecendo por acaso. Como ele fala aqui, o governo do mundo e das coisas que acontecem por aqui não está entregue à cegueira do acaso, mas à divina razão. A divina razão. Então, não se preocupe. Existe uma razão mesmo, um logos ali que está guiando aquelas coisas. Você está incomodado agora, mas você não deveria estar. Porque, em última instância, nada foge a essa providência divina.
E, bom, ele fala aqui em divina razão. E isso, vocês que acompanham a série devem ter percebido, tem muita relação com o estoicismo, provavelmente. Né? Talvez uma influência estoica aí da parte do Boécio. Né? Os estoicos, eles criam que havia uma razão, né, que atuava como uma providência, né, que movia o mundo de acordo com uma certa necessidade. E, portanto, não faria sentido você se incomodar muito com as coisas que vêm de fora de você, porque elas estão completamente... enfim, elas vão acontecer necessariamente, independente do que você faça em relação a elas. Porque existe essa razão que comanda, que guia e que perpassa as coisas e as controla, vamos dizer assim. Então, talvez isso aqui seja uma inspiração estoica da parte do Boécio. A filosofia, então, aparece para ele e faz esse discurso que é bem estoico, na verdade. E fala, olha, não se lamente, não chore, não sofra por conta disso, porque isso aí não está acontecendo por acaso. Isso está acontecendo dentro de um quadro de uma providência. Existe um sentido, vamos dizer assim. Não é simplesmente ao acaso. Inclusive, o fato dele falar numa divina razão poderia levar a gente, enfim, a crer que ele não necessariamente tem algo de estoico, mas tenha algo de cristão. De fato, o Boécio é cristão, a gente já tratou desse problema na introdução do Boécio, há 2 vídeos atrás. Só que eu queria chamar a atenção exatamente para esse fato, de que não é porque ele está falando numa divina razão que ele está fazendo um discurso cristão. De fato, no cristianismo existe essa doutrina da providência divina, Deus está em todas as coisas, Deus perpassa todas as coisas, e nada acontece fora do alcance de Deus. Se algo acontece é porque, de certa forma, tem um motivo para acontecer. Os planos de Deus, eles transcendem aí qualquer visão errada que a gente possa ter das coisas como elas se apresentam a nós. Mas, como eu falei no outro vídeo, essa problemática, de se o Boécio é cristão, não é cristão e tudo mais, vem do fato de que ele não fala diretamente de Cristo, ou de coisas que sejam estritamente cristãs, como a doutrina da Trindade, por exemplo, e esse tipo de coisa. Pelo menos não nesta obra. A gente já abordou esse problema com um pouco mais de detalhe. Mas então, não é porque ele diz divina razão, então, que ele necessariamente está falando de algo cristão. É tampouco algo religioso, como a gente está acostumado a conceber. Mas talvez como algo filosófico. Poderia ser. Boécio poderia ser alguém com influências estoicas. E provavelmente é. O que não exclui o cristianismo dele, evidentemente. A gente sabe que nessa época o cristianismo estava dialogando muito com o estoicismo, na medida em que você tem esse conceito de logos, ali no Evangelho de São João e na filosofia estoica. Você tem essa ideia da razão que permeia as coisas e que as coisas são feitas por meio dela. Então, existe uma tendência a aproximar muito o cristianismo do estoicismo por outros motivos também, mas em parte por conta disso. Então, tenham isso em mente. Não é porque ele está falando de uma divina razão que necessariamente estaria falando em algo cristão. Provavelmente ele está, porque, como a gente já viu, ele possui outros tratados sobre temas teológicos. Então, pode ser que seja. Bom, aí beleza. Esse aí foi o começo do livro primeiro. No segundo livro, da Consolação da Filosofia, a filosofia exorta seu discípulo, o Boécio, a conformar-se com as vicissitudes da fortuna, que é o destino que domina a vida humana. E quanto mais ela parece favorável aos homens, tanto mais lhes é contrária, pois os impede de ver em que consiste a verdadeira felicidade. Então, olha que interessante. Aí ele começa a entrar no tema da felicidade. Mas vamos lá. O homem precisa se conformar com aquilo que está acontecendo, com o destino que domina a vida humana, como ele coloca aqui, porque é o seguinte, não é porque ela está parecendo boa para você, não é porque ela está com a aparência de caraca, tá dando certo, que em última instância aquilo vai dar certo. Quantas vezes a gente não entrou num projeto, enfim, com trabalho, projeto de estudos, enfim, com uma expectativa muito alta, achando que, caraca, isso vai ser muito bom, vai ser bom, e aí simplesmente não roda aquilo acontecer por algum motivo, dá algum problema, você não consegue concretizar aquele projeto que você estava idealizando,
você fica triste, mas depois você vê que valeu a pena, né? Esse tipo de situação, né, poderia ficar dando uma série de exemplos aqui, né? Eu mesmo tive essa impressão hoje, o Marcelo comentou comigo algo interessante sobre isso, e realmente, né, às vezes acontece isso. A gente está com a expectativa com uma coisa, acha que vai ser muito bom, aí aquilo não dá certo, a gente fica muito triste e fica se perguntando, né? Pô, caraca, por que isso não aconteceu? Tinha tudo para acontecer, seria ótimo. Por que aconteceu isso? Por que Deus faria isso comigo? Talvez, né? Ou que poderia se perguntar. Mas no final a gente vê que o jogo vira, né? E às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa depois, ou vê alguma coisa acontecendo depois, que faz a gente pensar, pô, que bom que aquilo deu errado. Eu acho que hoje eu estou melhor do que eu estaria se aquilo dali tivesse dado certo. Então a gente precisa se conformar à fortuna. Se conformar à fortuna, que é o destino que domina a vida humana. Então, quanto mais ela parece favorável aos homens, tanto mais lhes é contrária, pois os impede de ver em que consiste a verdadeira felicidade. E aqui tem um outro sentido também, além desse que eu acabei de dizer. Esse segundo aqui é mais propriamente o que ele está dizendo. Vamos supor que, enfim, você conhece alguém, você mesmo, você ganha na loteria. Ganha dinheiro pra caramba, aquela mega sena da virada do ano, acho que são 200 milhões de reais. Vamos supor, você ganha esse prêmio e, obviamente, você vai pensar que, nossa, está tudo ótimo, está tudo muito bom, né? Vai estar realmente tudo bom, mas assim, é claro que isso é uma coisa boa, mas isso não é tudo de bom, né? Mas, é claro, você acabou de ganhar aquele dinheiro e você agora é milionário, então você está chocado, você está surpreso e você está contente. Então, é óbvio que isso vai te cegar um pouquinho. Né? Vai parecer que está tudo bem. Só que, na verdade, está parecendo que está tudo bem porque você está com seu foco numa coisa que não é o grande bem, né? Que é o sumo bem. Este será Deus. Né? A gente vai ver isso com mais calma, né? A gente vai chegar a essa conclusão. Só que, então tenham isso em mente. Tenham isso em mente. Né? Você vê, às vezes, algo dando muito certo para uma pessoa, só que, materialmente, né? Só que isso acaba ocultando o que seria a verdadeira felicidade. Você acha que está tudo bem porque você está com muito dinheiro, está acontecendo tal coisa na sua vida, né? E talvez essas sejam coisas boas. Só que aí que tá, né? Pode parecer, de vez em quando, você pode se enganar quanto a isso, que, na verdade, aqui você pode se enganar pensando que aquilo dali é tudo. Né? Que aquilo ali pronto, agora eu estou resolvido. Sendo que existem coisas mais importantes do que o dinheiro, do que ser famoso, ter prestígio, e existem coisas mais famosas do que estar preso numa prisão. Que essa é a condição na qual o Boécio se encontra. Eu lembro vocês aqui. Ele foi condenado à prisão. Morreu na prisão. E ele, estando preso, escreveu essa obra. Então, a filosofia, né, essa percepção dele de que essa percepção derivada do estoicismo que eu mencionei antes, né, de que o destino, o governo do mundo não está entregue ao acaso, mas à divina razão. E essa ideia de que essas circunstâncias materiais e essas coisas que nos aparecem como boas podem, no final das contas, cegar a gente para as coisas que são de fato boas, isso faz com que o Boécio se sinta consolado. Isso e, enfim, os detalhes que vêm disso e as outras coisas de que a gente ainda vai falar. Então, quanto mais a fortuna parece favorável aos homens, tanto mais lhes é contrária, pois os impede de ver em que consiste a verdadeira felicidade. A partir dessas ideias típicas do bom senso, a filosofia começa uma terapia mais eficaz dos males que afligem Boécio. Aborda o problema do bem, que não se encontra nas honras, na glória, nas riquezas, nos prazeres e no poder. E aí ele fala aqui que se alguém procurar a felicidade por esse caminho, né, no dinheiro, enfim, nesse tipo de coisa que a gente está mencionando aqui, só encontrará soluções aberrantes. Trata-se de caminhos que não estão em condições de levar ninguém àquela meta a que prometem conduzi-lo. Então, como eu falei, né, você ganha um monte de dinheiro do nada, você fica rico, você tem a sua vida materialmente resolvida, de certa forma, algo muito bom acontece a você, ainda numa dimensão imanente, vamos dizer assim. Essas coisas acontecem contigo, mas, e uma vez que elas acontecem contigo, elas vão te propor
né, você vai ter a ideia de que elas, na verdade, são tudo. São tudo de bom. Elas preenchem todo o vazio que existe em você, toda essa sede por alguma coisa, né, por uma verdade, por um bem, né, por algo que te realize, que te complete. Mas, com o tempo, elas vão se mostrar frágeis, né? Em algum momento você vai ver que essas coisas não estão bastando para o que você tem dentro de você e para o que você está buscando dentro de si mesmo. Então elas não estão em condições de levá-lo ninguém àquela meta que prometem conduzi-lo, né? Quando algo de muito bom acontece, é como se essa coisa muito boa ela prometesse a você a felicidade completa. Mas com o passar do tempo, aquilo não entrega e você se decepciona. Esses são os perigos desse tipo de coisa, né? De colocar o bem nas honras, nas glórias, nas riquezas, nos prazeres e no poder. Com efeito, diz a filosofia o seguinte: tratarás de acumular dinheiro? Ok, mas terás de subtraí-lo de quem o possui. Então, se você tem uma quantidade X de dinheiro, tem uma quantidade total de dinheiro disponível ali, bem, uma outra pessoa deixará de ter para você ter esse dinheiro, né? Talvez seja nesse sentido. Até porque se o fim último da tua vida, né, se o objetivo final da tua vida é buscar dinheiro, é óbvio que, assim, se é só isso que importa, você vai acabar roubando de outras pessoas. E isso é evidentemente errado. Então não faz sentido o centro da nossa vida ser as riquezas. Gostarias de ostentar belos cargos? Terás de te rebaixar a suplicá-los a quem pode dá-los a ti. E precisamente tu, que anseias superar todos os outros homens, te desonrarás, rebaixando-te servilmente a esmolá-los. Então, a pessoa que quer grandes honras, grandes cargos, que quer estar lá em cima em termos de prestígio, para alcançar isso, ela própria vai ter de se rebaixar. Porque ela vai ter de puxar saco dos superiores, né? Vai ter de ficar abaixo deles, vai ter de se fazer de bonzinho, né? Vai ter de se diminuir diante dos outros para que haja essa promoção, digamos assim. Aquela imagem clássica do cara que quer ser promovido e vai puxar saco do chefe, né? Ou da pessoa que manda ali na área na qual ela trabalha, enfim. Então, você está aspirando um lugar mais alto. Mas para alcançar o lugar mais alto, tu vai ter que se rebaixar. Tu vai ter de ir no sentido contrário. É meio esquisito isso. Aspiras ao poder? Exporteás as traições de quem te estiver submetido e te submeterás aos perigos. Então, se você está querendo poder, beleza, pode ser que você encontre o poder e que você se sinta muito realizado com aquilo. Só que é o seguinte, você vai estar o tempo todo numa situação de perigo. A gente cansa de ver aí notícia de pessoas muito famosas, pessoas que têm uma influência muito grande, que têm poder de influência ou poder de outro tipo, enfim, presidentes, ministros, enfim. A gente vê na TV, como essas pessoas, na televisão, em fotos e tal, como essas pessoas estão o tempo todo cercadas por seguranças, né? Estão cercadas por seguranças exatamente porque elas não têm como... Enfim, alguém pode aparecer ali a qualquer momento e elas não têm como se defender sozinhas, né? Um conjunto de pessoas que não gostam dela podem se vingar, né? Podem se voltar contra ela e tentar ali, de algum jeito, matá-la, feri-la, tirá-la do cargo. Então você está o tempo todo exposto a problemas, a perigos. E você precisa de pessoas para te ajudar, né? Esse exemplo aí dos seguranças, que pessoas famosas contratam, e presidentes e pessoas importantes, é um bom exemplo, eu acho. Né? Mostra bem que a pessoa que é famosa, a pessoa que tem poder nesse sentido, né, ela está o tempo todo sujeita a ser traída, né, por alguém de dentro, inclusive, né, ser traído, mas também pelo poder que vem de fora, como eu estou falando aqui. Então, o tempo todo pode acontecer alguma coisa de ruim. Você está quase que pedindo para que alguém queira o teu lugar e que, então, tente tomá-lo de você. E, portanto, vai ter de te tirar. E talvez você até morra por causa disso. Então, é todo um conjunto de complicações, né? É todo um conjunto de perigo, de preocupações, que torna essa questão um pouco... assim, dá pra ver que o poder não é a felicidade. Né? Olha a quantidade de conturbação que você vai ter. Tu vai ter de pensar em muita coisa. Né? Tu vai ter de se proteger o tempo todo. Né? Pois isso aí não é felicidade.
visas a glória, mas dispersando-te entre dificuldades de todo tipo, perdes a tua serenidade. Não é exatamente isso que eu falei agora. Você tem todo esse conjunto de preocupações a ponto de você já não conseguir... você não consegue mais dizer que você é feliz. Você passa a ver depois que aquilo ali não basta, que aquilo está te trazendo muito mais mal do que bem. Por mais que você achasse que aquilo fosse a suma bondade. Gostarias de transcorrer a vida entre os prazeres? Mas quem não sentiria desprezo e repugnância por alguém que se faz escravo de uma coisa tão vil e frágil como o corpo? Então aí uma afirmação bem platônica, né? Um certo desprezo pelo corpo, mostrando que, ninguém vai gostar de você, todo mundo vai rir da sua cara, todo mundo vai ter desprezo, repugnância por você, porque você é uma pessoa totalmente submetida ao corpo. Todo mundo sabe, né? Isso na antiguidade é um lugar comum, praticamente, que a alma é superior ao corpo, é mais nobre do que o corpo, é mais digna do que o corpo. Então, você é escravo de uma coisa tão vil, tão pueril quanto o corpo, né? Que é uma coisa de matéria composta, que se dissolve. Né? Como é que você é escravo de um negócio desse? Sabe? É para ter desprezo por você mesmo. Portanto, né, por causa de tudo isso que a gente acabou de falar, não é nessas coisas terrenas que se deve buscar a felicidade. Por outro lado, é impossível negar que existe a bem-aventurança, pois os bens imperfeitos só o são à medida que participam do perfeito. E aí diz então a filosofia. Assim, é preciso reconhecer que Deus é a própria felicidade. E aí Boécio responde: nenhuma conclusão poderia ser mais verdadeira do que essa em substância, mais válida na estrutura lógica, mais digna diante de Deus. Então vamos lá. Considerando que não é nessas coisas terrenas, né, e a gente, de certa forma, provou isso por exemplo agora. Considerando que todas essas coisas parecem dar essa ilusão de que são de fato a bondade, mas quando a gente vai ver, elas não são a bondade, não são perfeitas. E ele fala o seguinte, ele puxa uma outra premissa aí, né? Por outro lado, parece que é impossível negar que essa bondade, essa coisa suprema, boa, que deve ser buscada, enfim, apesar de tudo, parece que essa coisa existe. Parece que essa coisa existe. É impossível negar que existe a bem-aventurança, a bondade máxima. Pois os seres imperfeitos só o são à medida que participam do perfeito. Então, é claro que a bondade existe. Porque se a gente está julgando essas coisas todas como más, é porque existe um critério do que é bom. É porque existe um critério da bondade. E havendo um critério da bondade, a bondade existe, né? Se existe uma bondade em relação à qual a gente pode... Se a gente está falando de uma bondade em relação à qual a gente pode dizer com tanta certeza que tudo isso de que a gente falou não é bom, é mal, é imperfeito, é inferior, não é suficiente, é porque existe algo. É porque a gente está comparando, então, isso com algo que é suficiente, algo que basta a si mesmo, algo que é bom sumamente, né, em relação ao qual a gente pode medir todas essas coisas. E isso é precisamente Deus. Parece que, meio que por exclusão aí, o que sobra é Deus. Deus é a própria felicidade. E segundo Boécio, nenhuma conclusão poderia ser mais verdadeira do que essa, em substância, mais sólida na estrutura lógica e mais digna diante de Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha dado uma luz aí para vocês, enfim, caso não tenham entendido alguma coisa desse capítulo sobre o Boécio. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o problema do mal e a questão da liberdade em Boécio. Particularmente a parte do Boécio aqui da obra do Reale, de que eu mais gostei. E também será o último vídeo sobre o Boécio. São poucos vídeos, estão até curtos, né? Porque, de fato, as questões são muito profundas, mas, enfim, a própria questão dos universais a gente já vai abordar muito mais lá na frente. Essa questão de Deus como a felicidade não é algo inteiramente novo, então não vale a pena, enfim, esgotar esses assuntos totalmente, né? Enfim, basicamente comentar o que o Reale está dizendo aqui.
E então no próximo vídeo a gente vai para a questão do mal e a questão da liberdade, para a qual o Boécio dá uma resposta muito boa e que eu acredito que seja até definitiva para esse tipo de questão. Eu particularmente, Alden, acho que resolve muito bem. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Assistam os outros vídeos, deem uma olhada na playlist da história da filosofia para, enfim, se quiserem aprender sobre todos os filósofos mais famosos aí da história da filosofia. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham curtido. Like, favorito, deixem tudo aí embaixo. Comentário se vocês acharem que precisa comentar alguma coisa. E basicamente isso. E, claro, divulguem o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar, além de apoiar o canal financeiramente se vocês se sentirem confortável para tanto. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.